E hoje, quem vai conduzir, as pessoas que irão conduzir a mentoria aí serão Marina e Andresa, porque eu estou virando Pato Donald, né? Pato não, Pata dona da outra. Esquece, gente. Andréia sendo Andréia. E hoje nós estamos com uma convidada aí para lá de especial. Como a gente sempre fala, a gente é caçador de diamantes, né? E Marina, como sempre, às vezes Marina atira, né? E acerta 3, 4 diamantes. Arruma aí na natureza, acha na natureza 4, 5 diamantes. Então, esse diamante dessa semana, dessa mentoria agora, também foi achado por Marina. Então, Marina, nós somos o grupo Prof. Ajuda Prof., juntamente com o Bora Prof., e estamos aqui para trocar experiências, porque aqui no Prof. Ajuda Prof., ninguém sabe mais, ninguém sabe menos. Um vai auxiliando o outro para que a educação brasileira seja, de fato, aquilo que a gente faz acontecer. Marina, Deza, é com vocês agora, tá bom? Boa noite, pessoal. Sou a Marina Oliveira, participo desse grupo maravilhoso, né? Somos GG, né? Participando do grupo de educadores Google também, que é um grupo maravilhoso. Venha fazer parte desse grupo, né? Sou líder GG. Carol também é líder GG, aqui de Manaus. Somos do grupo de educadores de aqui, certo? Venha fazer parte. E aqui, essa live, né? O que é mapa mental? Quem não gosta de mapa mental? Como é bom a gente trabalhar com nossos alunos o mapa mental, né? E o mapa conceitual, né? Então, Carol vai dar um pouquinho de mapa mental e de quebra, de presente, ela vai dar o conceitual. Que ela está trabalhando com os alunos dela do 7º ano, né, Carol? 7º ano, é? Ou 9º ano? 9º também. 7º, 9º. Gente, ela está fazendo, ela fez um trabalho aqui, um projeto pela CEMED, né, que é a Secretaria de Educação, e passou nesse projeto, e hoje ela está construindo esse projeto maravilhoso. Eu comecei com ela fazendo, né, ajudando. Vamos lá, Carol, quais ideias, não sei o quê, e ela com essa emoção de... Então, eu sei o potencial desse trabalho, como é maravilhoso, gente. Vocês vão amar. Então, aqui temos a Deza, né? A Andresa, que criou o grupo. E eu e a André e ela somos as mentoras dessa comunidade maravilhosa. Não é mais grupo, gente, ficou pequeno. Grupo é grupo. Hoje a gente é comunidade Prof. Ajuda Prof. junto com Bora Prof. Então, todas as sextas estamos aqui, em algumas lives maravilhosas. Temos cada pérola nessas sextas-feiras, né? Todo mundo vem aí mostrar esse potencial. O que temos aí? Quantas coisas temos para os professores? Como a gente usar isso? Por isso que a gente traz esse pessoal. Tanta riqueza de conteúdo, tanta aprendizagem, né? Toda sexta a gente está aqui juntinho, gente, juntinho. Deza, quer falar alguma coisa ou eu posso seguir em frente? Sejam todos bem-vindos, boa noite. Não é só você não, ainda continuo com essa vozinha maravilhosa. Mas desejar agradecer a mentora da noite, Mapas Mentais e Conceituais, é um caso de amor meu também, viu? Uso bastante o mapa mental para finalizar o conteúdo, para absorver os conceitos. O conceitual já, de fato, eu uso no início para introduzir o conteúdo, mas é maravilhoso. E o quão enriquecedor para as práticas, né? Então, seja bem-vinda à Casa dos Professores Brasileiros, todos que estão aqui presentes, né? Com muito carinho que a gente prepara cada oficina semanalmente, tá? E aqueles que estão chegando, nós temos o canal do YouTube, que todos os vídeos estão lá. Caso queiram ver um novo recurso, uma nova ferramenta, é só ir lá, que tem vários diamantes lá, minha gente. Muita coisa boa, legal, que merece ser compartilhada. E se você é aquele professor que, de repente, tem alguma prática interessante, quer fazer uma oficina, só chamar a gente e agendar, que a gente está aqui para, de fato, divulgar o que há de melhor, tá? Então, sejam bem-vindos, boa noite, vamos lá, né? A noite promete, porque mapa mental e mapa conceitual é extremamente rico. Pois é, gente. Então, eu vou apresentar a Carol, né? Carol é manauara, aqui de Manaus. A gente está em Manaus, gente, 1 hora a menos aí. Eu até confundi o horário, esqueci. Troquei o horário. Em cima da hora, ela teve que avisar o pessoal, porque eu esqueço que eu moro em Manaus, eu só vivo nessa live
E esqueci, desculpa, Carol, né, o pessoal, né? E Carol é professora de biologia, olha, ciências. Que matéria maravilhosa, gostosa de ensinar, né, Carol? Maravilhosa. Eu sou apaixonada por ciência, né? Eu sou química, sou matemática, mas eu sou louca por ciência. E a gente trabalhou junto na faculdade e sempre a gente teve esse negócio, essa parte de trabalhar esses jogos com aluno, mapa mental, a gente trabalhava, estudava, a gente foi juntas na pandemia, a gente deu tutoria para os professores que eles não sabiam, a gente já estava na frente, Carol. Então, para os alunos, para os professores, a gente dava essas aulas, ajudava, engajamento, muito legal, e a gente trabalhou junto. E se apresente, Carol, diga aí a sua vida maravilhosa, que eu já conheço, né? Vamos lá, conhecer um pouquinho dela. Tá, obrigada, Marina. Boa noite a todos, né, de alguns estados que estão aqui nessa live, tá bom? Me apresentando para vocês, eu sou Adriane Caroline Moreno de Mato, pode me chamar de Carol, tá? Sou graduada em licenciatura plena em Ciências Biológicas, tenho mestrado também em Biologia Urbana, sou especialista em letramento digital, e eu tenho experiência nessa área de genética molecular, né? Especificamente com vírus de mosquitos em humanos, atuando principalmente na identificação de arbovírus, doenças tropicais, né, por meio de técnicas de biologia molecular. E atualmente, né, eu sou professora do ensino fundamental 2, né, que vai do 6º ao 9º ano. Comecei minha carreira acadêmica desde 2015, 2016, já comecei, né, já no ensino superior, já iniciei também no ensino médio, depois que eu vim parar no ensino fundamental. Mas tenho experiência em metodologia ativas, né, que eu fiz uma especialização voltada para isto. E hoje vou falar um pouco sobre meus projetos, né, que eu já realizei, que eu fiz, trabalhei e continuo trabalhando, né, que a primeira vez que eu tive contato com essas metodologias foi em 2015, né, uma palestra, na verdade, numa faculdade particular aqui em Manaus, onde eu iniciei a carreira acadêmica, e nós, sempre na universidade nós temos capacitação pedagógica, assim como também na CEMED, e foi aí o primeiro contato que eu tive com essas metodologias. E aí me apaixonei realmente por todas essas metodologias, que eu sou daquelas que utilizo praticamente quase todas. Eu me reinvento junto com meus alunos. E hoje eu vou falar um pouco, não só dos mapas mentais, mas também dos mapas conceituais, porque eu já trabalhei com essas duas ferramentas, metodologias, né? Desde o ensino fundamental, ensino médio ao ensino superior, né? Tive essas experiências e tanto mapas mentais quanto mapas conceituais, eles se baseiam em duas teorias, né? Na teoria de assimilação de Welsbel e na teoria de aprendizagem de Novak, né? Que ambos falam sobre a questão de um prévio conhecimento, né? Que o aluno vai adquirindo do cognitivo já pré-existente e em cima disso ele vai se estruturando os novos saberes deles. Os mapas mentais, eles auxiliaram bastante, e é um novo projeto que eu estou trabalhando, né? Correlacionando algumas metodologias ativas, né? Com base nesses mapas mentais e conceituais. O que é o mapa mental? Né? Resumidamente, né, esse que é o mapa mental, ele é um nome dado a um diagrama, né, onde vai sistematizar algumas ideias, e foi sistematizado pelo inglês Study Buzzing, tá? Onde ele voltou para a gestão de formação de conhecimento e capital intelectual, ou seja, o indivíduo, uma vez que ele tem essa sabedoria, ele vai dar continuidade, ele vai passar em diante essa informação, né? Uma vez que ele continua trabalhando trazendo isso como uma rotina, continua sendo ativo, né, a trabalhar com essa metodologia. 3. O mapa mental ele serve tanto para compreender, também para solucionar alguns problemas, né?
auxilia na memorização, entre aspas, e ao aprendizagem do conteúdo, né? Uma vez que, resumidamente, o mapa mental ele vai ampliar, resumidamente, o resumo de um capítulo, né? E trata-se de um método mais planejado, mais organizado, onde vai ter ali registro gráfico, que isso auxilia. Eu acho que mapa mental, quanto mais colorido, eu sempre falo com meus alunos, né? Professora, a gente não é mais criança para estar usando lápis de cor, né? Depois eles vão começando a compreender que quanto mais gráfico, quanto mais colorido tiver aquele mapa mental dele, ele consegue ter uma memorização maior daquele conteúdo, que ele vai lembrar daquele conteúdo pela cor que ele fez gráfico lá, né? E aí, eu vou mostrar agora para vocês um pouco, né? Esses aqui são um trabalho de 2016, quando eu estava ministrando a disciplina de Química, né? Foi quando eu comecei a trabalhar a questão de mapa mental dentro do ensino médio, né? Esses desenhos são feitos em um mapa mental, né? Que eles partem de um único centro. Dava o conteúdo, foi logo os primeiros assuntos no início do ano, que era a química, como ela está inserida na vida, né? Porque a disciplina que eu estava ministrando aula na época, né? Era uma disciplina que tem bastante cálculo, não é uma disciplina de apreciação, né? Dos educandos, né? Fala química, ele já... Meu Deus, é muito chato essa disciplina. E aí eu tentei já, logo no início, trazer essas metodologias, o mapa mental, para que eles desconstruíssem, né, essa ideia de ser uma disciplina chata. E aí eu tive bons resultados em relação a isso, né? Esses foram os primeiros mapas que eu, após ensinar os meus alunos como fazer os mapas mental, que eu vou já mostrar para vocês como é que eu comecei. E aí eles começaram a desenvolver, né? Pegava o conteúdo, dava o tema para eles, e eles iam desenvolvendo os mapas da maneira deles. Professora, dessa maneira, eles utilizavam cores, desenho, e assim eu tive o maior resultado, né, com relação tanto às provas objetivas, quanto às provas descritivas posteriormente, né, associando, pedindo para que eles estudassem em cima, né, do mapa mental. Como é que eu trabalhei isso em sala de aula com eles no início, né? Eu primeiro fiz uma pergunta, que foi exatamente essa mesma pergunta, essa mesma questão que eu assisti numa palestra, e eu achei interessante, né? E aí eu fui desenvolvendo isso com os alunos, né? O que é necessário para que uma pessoa tenha sucesso na vida? Eu fiz essa pergunta para a turma, né? Antes mesmo de fazer a introdução do mapa mental para eles, né? Depois eu fui desenvolver isso no quadro. E aí eles me davam, né? Tinha um modelo já, que era esse daqui, mas aí eles falavam, sucesso. Mas o que te lembra sucesso? Para se ter sucesso, a gente precisa do quê, exatamente? Aí eles iam lembrando, iam falando para mim. Eu iniciava o mapa no quadro, né? Metas. O que te lembra metas? Sucesso precisa de quê? De meta. A gente precisa ter metas. E o que te lembra meta? Eu perguntava da turma, e aí eles iam me falando, sonhos, aí o outro, realização, né? E eu ia colocando aí as setas, né, das raízes, né, que iam lembrando o que era meta. E aí eu dava outra palavra, eles mesmo às vezes falavam para mim já, né, tem que se dedicar, dedicação, né? Aí, o que te lembra dedicação? Aí eles iam me dando as palavrinhas-chave deles e eu ia colocando. Posteriormente, né, eles já iam tentando compreender como desenvolver esse mapa. Aí eu jogava para química. O que te lembra química? Né? Química Carol, só interrompendo, Matheus levantou a mão. Pode falar, Matheus. Não, era só para falar que você citou um pouco da teoria de Ausubel. Eu já trabalhei essa teoria em psicologia da educação. Psicologia da educação, e falava sobre esses paradigmas aí que você colocou aí. Era só isso que eu queria falar, que eu gostei muito do tema, viu? Acalhou bem na minha, que eu sou licenciando em letras, e acalhou bem
na matéria que eu estou fazendo, espanhol, Olha! licenciatura letra espanhol. Muito boa muito boa a live. Tô apaixonado pela live, viu? E aí, Muito continuando... obrigado. De nada, Matheus. Você é de onde, Matheus? Como é que é? Você é de onde? Eu sou licenciado de... Eu sou de Brasília, faço licenciatura em letras espanhol no campus IFB Ceilândia. Prazer. Então, continuando, e eu trabalhei, fui explicando aos poucos, às vezes eu usava outras palavras, né? O que te lembra tecnologia? Colocava a palavra central, palavra de sucesso, colocava tecnologia. Aí eles iam me dando. O que te lembra tecnologia? Me lembra celular. Mas o que o celular tem? Aí o que ele pode fazer? Aí ele ia me dar informação lá, que o celular serve para mandar mensagem, vídeo, né? Eles iam já começando a compreender como desenvolver um mapa mental. Posteriormente, tá? Eu vejo que os mapas mentais, quando eu utilizei isso tanto no ensino médio, quanto no ensino fundamental, quanto no ensino superior, eles são não apenas para decorar, tá, a matéria, mas aí também eu verifiquei que para registrar de forma inteligente como é que eles permitiam as revisões ultra rápidas. Eu fiz um projeto e eu comecei a verificar que meus alunos já não estavam mais utilizando o livro, já estavam fazendo breves resumos de mapas mentais para estudar em cima de outras disciplinas. Eu já comecei a gostar de que eles estavam já trabalhando aí a questão da teoria tanto de Azevedo quanto de Novak, né? Que é a questão da capacidade intelectual, que eles estavam já pegando aquele breve conhecimento que eles já tinham e já estavam tornando aquilo mais ativo, mais dinâmico, né? Para as outras disciplinas, já estava virando algo cotidiano deles. E aí, esse projeto desenvolvi em 2018, tá? Foi numa escola chamada Coronel Fiuza, lá no Careiro da Várzea, município aqui do Amazonas, tá? Na época, não se tinha tanto recurso na escola, mas eu começo ensinando o mapa mental para os alunos dessa forma aí, ó, tá? Eu pego cartolina, peço para eles fazerem as palavras, a palavra central de uma cor diferente, e as raízes do mapa, as setinhas, eles colocaram de outras cores para eles lembrarem o que significa. Eu dava um tema, né? E essa era a disciplina de química, né? E aí eles iam desenvolvendo. Primeira a parte a desenvolver os mapas mentais, eu fazia dessa forma, para que eles começassem a assimilar. E aí, posteriormente, eles já passavam a fazer isso no caderno, né? Essa foi a primeira vez que eu introduzi o mapa mental com eles, fiz uma breve introdução, o que era mapa mental, mostrei para eles, né? Expliquei o que eu estava explicando anteriormente, e aí eu pedi para eles, vamos botar agora a mão em prática. Vocês têm aqui cartolina, tem papel sulfite colorido, tá? E agora vocês vão, cada equipe vai ficar com um tema e vocês vão desenvolver, eu quero que você desenvolva um mapa mental em cima desse tema, né? E aí eu registrei isso, né, que era uma das mais práticas minhas, e aí eu verifiquei que eles começaram a se entrosar, eles começaram a trabalhar mais, cada um começou a fazer alguma coisa, um estava desenvolvendo, eu vi que eles estavam mais participativos, né? E aqui são outros mapas mentais, né, de outras séries, que os próprios alunos desenvolveram aí para mim, né, para apresentar, já começaram a desenvolver em cartolina, e para mim isso foi muito gratificante ver os meus alunos desenvolver os mapas mentais, né? Que eles estavam aprendendo a desenvolver isso. E já levando isso para outras disciplinas. Eu trabalhei isso no ensino médio, como eu dava aula do primeiro ao terceiro ano, né? Então, se eu introduzisse isso no primeiro ano do ensino médio, o aluno, quando chegasse no terceiro ano, se fosse a mesma turma minha, ele já estava apto, né, a desenvolver mapa mental. Então, isso já facilitava, né, nas metodologias no ensino-aprendizado dele, até mesmo para estudar, para vestibular. Inclusive, nessa comunidade, nesse município, eu tive um aluno, né, do primeiro ano do ensino médio, de 2018, meio dessa turma aqui, ele passou aos 14 anos, né, ele passou na UEA para engenharia
naval, e aí estudando em cima da metodologia que eu ensinei ele, né? Que era a metodologia, era mapas mentais. Ele estudou para o vestibular geral, porque até então ele fez, não era nem o vestibular geral da UEA, estudou só por meio de mapas mentais. E isso daí foi muito gratificante, né? Ver ele aprovado na UEA aos 14 anos, e ele estudou, se bem que ele já era um aluno muito esforçado, isso foi muito bom, né? A maneira que eu estava introduzindo a metodologia, que ele começou a aprender, ele já assistia os vídeos na internet, do YouTube, já começava ele mesmo desenvolver os mapas dele, isso foi muito legal. E naquela época, em 2018, né, a gente já estava iniciando, já não tinha tanto, que eu lembro, tá? Tantos mapas como hoje, né? Você pesquisando na internet já tem mapas prontos, né? Mapas mentais. Naquela época, alguns anos atrás, já não tinha tanto. E lá em 2018 que eu estou falando, né? Já não tinha tanto mapa, assim, tipo, pesquisando mapa mental, não tinha tanto mapa já de todos os assuntos que a gente quisesse pronto na internet. E eu ficava olhando assim, ele fazendo, nossa. E Carol, o Estélio quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Estélio. Mas ela e seguir, porque essa dinâmica é ruim, porque a gente interromper, porque senão ela perde eu conheço isso aí. O mapa mental, então, pode falar, Estélio. Cadê ele? Ele levantou a mão. Pode seguir em frente? Pode falar, Carol, vá. Então, aí esses daqui são outros mapas, né? Esse aqui é do mapa, acho que do terceiro ano, que é hidrocarboneto, é assunto de química do terceiro ano, se não estiver enganada. Esse aqui é de 2019, tá até a data aqui, ó. De química. Então, assim, todos os anos, né, nas turmas que eu pegava, eu fazia a mesma metodologia, né, de estar desenvolvendo aí mapa com esse, para quando ele chegasse lá no terceiro ano, já estar apto aos mapas para estudo. E agora, vou falar um pouco sobre o mapa conceitual, né, que é outro projeto que eu desenvolvi, publiquei até um trabalho. O mapa conceitual nada mais é também, né, uma teoria de Azubel de assimilação. Ele é feito a partir de diagramas, né, que vai representar visualmente as relações entre conceitos e ideias. Para isso vai ter que ter verbos de ligações, né? Mapa conceitual, além de descrever a ideia, o conceito, né, tem que ter caixas, círculos, tem que conter, com estrutura hierarquicamente e verbos conectados, né, com linhas ou setas. 3, os mapas conceitual, diferente dos mapas mentais, né, elas são rotuladas com alguma palavra, tem que ter alguma conexão entre a palavra inicial com a palavra que está terminando. Tem que ter uma frase de ligação, porém, com, porquê, né? Que aí vai auxiliar na explicação e nas conexões entre os conceitos. Então, é necessário que tenha. E aí, eu vou falar um pouco como eu desenvolvi isso dentro de sala de aula, tá? Desenvolvi essa mesma metodologia, né? Os mapas mentais foi com o ensino médio, os mapas conceituais foi um desafio, que foi um projeto que foi aprovado, PCE, Ciência na Escola. E o desafio meu era trabalhar isso com o 7º ano, né? O ensino fundamental 2. Na época eu pensei, vou trabalhar com isso no 6º ano. Não, melhor o 7º, porque já são os alunos que já estão um pouco maior, já sabem mexer um pouco mais em tecnologia, né? Então, meu primeiro desafio foi esse, né? E aí, como é que eu comecei a desenvolver a estrutura desse projeto? Primeira etapa, eu trabalhei o processo de familiarização dos mapas conceituais, né? Com isso, eu abri uma sala virtual que eu vou já mostrar para vocês, tá bom? Posteriormente, que era a segunda etapa do projeto, já comecei a fazer a elaboração, pedi para os alunos fazerem elaboração de palavras-chave. Eu dava em torno de, eu queria pelo menos umas 40 palavras, né? Porque aí já incluía não só as palavras de conceito, mas também os verbos de ligações, as palavras que iam ficar na seta, né? E eles desenvolviam, em cima dessas 40 palavras, tá? Chave que eles selecionaram do conteúdo
brevemente que eu mandava no Classroom, que eles davam uma lida, né? Assim como tivesse o conteúdo no livro também, tá bom? Eles começaram a desenvolver o mapa conceitual manuscrito. E aí eu fui, aos poucos, fazendo as correções, né? Porque ainda, como eu trabalhava com eles em mapas mentais, o que aconteceu? E muitos ainda estavam com aquela ideia de mapa mental, fazendo, né? E não mapa conceitual. E aí eu tive que desconstruir essa ideia deles, né? De que mapa mental é uma coisa e mapa conceitual era outra. Mas consegui. A terceira etapa do projeto era fazer a elaboração desses mapas conceituais já via aplicativo, né? Já facilitar a vida do meu aluno um pouco, né? Já não ter que mais ter que fazer manuscrito, já fazer agora via aplicativo, né? E a quarta etapa foi a aplicação de um questionário semi-estruturado, né, via Google Forms, onde era para avaliar a metodologia que eu estava aplicando com eles. Como é que eu fiz? O primeiro passo, que eu ainda faço até hoje, estou utilizando essa mesma metodologia no 9º ano, 7º, 8º, 9º ano, tá? Que eu dou aula atualmente, tá? Eu abro uma sala virtual, inclusive, essa sala virtual eu abri desde 2018, eu tenho sala virtual, 2018, desde 2016 que eu tenho sala virtual, tá? Que tanto que no ensino médio, aqueles mapas mentais lá, anteriormente que eu mostrei para vocês, os meus alunos do ensino médio lá em 2018, eu já tinha iniciado o Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, tá? Eu já tinha iniciado com meus alunos, sempre começou a incentivá-lo à utilização, tá? E aí, o que eu fiz? Explico para os alunos como iniciar, como entrar no Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, tá? Eu abro uma sala virtual, onde lá eu coloco os assuntos brevemente para eles darem uma lida, tá? Os estudantes, eles são, logo no início, eles têm uma... não é uma rejeição, né? Mas eles demoram um pouco a entrar, e depois, quando o colega, ele já vejo que eu já estou mandando por lá o conteúdo, tudo mais, não tem um livro, mas eu coloco o conteúdo lá do livro lá para ele, eu já começo a entrar, né? Porque o colega já diz que é legal e tal. Então, os estudantes começam a entrar na sala virtual, onde eu envio o material brevemente para eles, aqui, ó, tá? Onde tem o material. Lá eles têm os vídeos didáticos, as atividades, as aulas em PDF, tá? O plano também coloco lá, o material sobre o Classroom, como eles têm que enviar atividade para mim, né? Via Classroom e tudo mais. Tudo isso tem explicado, vídeos, né? Dentro da sala virtual minha. E aí, eu mandava lá o assunto, os alunos brevemente davam uma lida, né? E aqui nessa imagem, você vê que aqui tem os cadernos deles, eles faziam, que era o primeiro passo, né? Tiravam do texto as 40 palavras que era o mínimo que eu pedia deles. Podia ser mais, não tinha problema, tá? E aí, aqui é a segunda etapa, tá? Aqui é o modelo. Aqui eu pedia para eles, como eu falei para vocês, colocarem tanto as palavras que vai ficar nas setas, as palavras que vão ser conceituadas, as palavras que vão ficar nas setas, que vão fazer ligação com a outra palavra. Então, eu pedia para eles fazerem isso, dar-se uma lida, né, dava o conteúdo para eles, e aí eles tinham que desenvolver isso. E todos desenvolviam, começavam. Quem não tinha o aplicativo, né, via no livro mesmo, pegava o livro, começava a ler e começava a fazer. E aqui, a segunda etapa, depois das 40 palavras, eles tinham que fazer o quê? O mapa conceitual, né? Aqui eu tenho 2 mapas, eu tenho mais que foi apresentado na Feira de Ciência, mas aqui são alguns que os alunos desenvolveram. E antes de eu dar o visto, eu escaneava, né? Eu tenho um aplicativo. E aí, assim, os assuntos mais difíceis, que às vezes eram para eles, eu vi que eles já estavam conseguindo desenvolver, né? Por exemplo, máquina simples é um assunto do 3º bimestre do 7º ano,
tá? Eu começo a trabalhar essa metodologia desde o primeiro bimestre, né? Claro que eu só vou ter um êxito assim, mais eficaz com meus alunos no final, já quase no final do segundo bimestre para o início do terceiro bimestre, que já vou estar, os alunos já estão já mais aptos, os alunos já estão mais conseguindo desenvolver corretamente, já fazer os mapas conceituais como tem que ser feito, tá bom? Então, assim, claro que logo no início tem toda como eu expliquei para vocês, eles ainda fazem aquela confusão de mapa mental com mapa conceitual. Então, eu vou desconstruindo isso, vou trabalhando isso, e aí, em cima desses mapas, eles estudavam para as provas minhas. E, consequentemente, depois que eu fui ver, né, eu fiz um comparativo, né, do primeiro bimestre ao terceiro bimestre, por exemplo, de notas. Né? Ou seja, quando no primeiro bimestre os alunos não estavam tão aptos, ainda estavam utilizando bastante livro para ler, para fazer minhas provas, e quando já no terceiro bimestre já não utilizavam mais, eu pegava só o mapa para estudar. E a diferença, assim, foi bem grande em relação às notas. Até daqueles alunos que tinham mais dificuldade, eles conseguiam ter um bom resultado. Isso aqui é um outro mapa de uma aluna também, né, já de outro assunto, que são do reino vegetal, que são as pteridófitas, né, desenvolvido. E aí, posteriormente, aquele era mapa manuscrito, né? Eu comecei a introduzir com eles, que foi a terceira etapa do projeto, né? Que já seria aí a aplicação do aplicativo, né? Para facilitar a vida deles e a minha também, né? Como professora, para receber. Então, assim, eu vi que eles estavam mais estimulados a tentar fazer, né? Mas é claro que eu mandava separar um caderno para fazer os mapas, depois eles tinham que passar. Para depois eles não tiverem mais que estar fazendo manuscrito somente no via aplicativo. Eles baixavam, eu utilizei, tá, o aplicativo, que é esse daqui do Play Store, se chama MyMind, tá aqui, tá? Por quê? Eu sei que no Canva dá para fazer, né, mas aí tinha que ter computador. O MyMind, ele é um aplicativo menos compacto, é mais fácil para baixar, né, não precisa de e-mail nem nada, né? Então, o aluno é fácil de manusear, fácil de entender também, tá? Então, assim, eu pensei em todos esses, eu dei uma pesquisada em alguns aplicativos, né, para utilizar com eles. E aí eu pensei também nessa facilidade, porque o aluno do sétimo ano, ele é um aluno que está apto sem a tecnologia, mas não tanto como o aluno do nono ano, né? Então, eu também pensei nessa possibilidade. Aí eu pedi para eles baixarem o aplicativo, demorou um pouquinho. E aí, depois que eles baixaram o aplicativo, eu ensinei para eles, tá? Todo o aplicativo, eu expliquei, botei um slide onde eu explicava para ele como entrar no aplicativo, né? Como desenvolver o mapa, que lá, quando você baixa o aplicativo, né? Ele já te dá modelo pronto, no qual o aluno só tem que inserir dado, ou seja, digitar a palavra somente. Então, já escolhe o modelo aqui, você está vendo, ó, tá? Já tem modelos prontos. Ele só tem que digitar. E, em cima disso, o aluno coloca as palavras que ele vai conceituar, ele escreve se ele quer aumentar um ramo, ele quer mudar a cor do fundo, ele quer botar rosa, ele quer botar preto, então ele quer botar uma figura, né? Então, assim, dá várias opções, é muito fácil. Então, eles começaram a tentar fazer, eles viram que não era tão difícil. Tanto que nessa imagem você vê aqui, na escola onde eu desenvolvi esse projeto, tinha tablets, né, disponíveis, e aí os alunos, aqueles que não tinham celular, né, utilizavam o tablet da escola, onde eles começavam a desenvolver, tá? Os mapas deles. Posteriormente, a terceira etapa, tá? Alguns alunos, como eu mostrei aqui para vocês, eles já estavam fazendo no seu próprio celular, quem tinha baixado o aplicativo em casa, outros já utilizavam o aplicativo da escola mesmo, né? E alguns alunos eles já começavam a desenvolver o mapa só a partir das palavras-chave, como essa aqui, outros já preferiam escrever o mapa e depois passar para cá, para o aplicativo, né? Eles escolheriam a cor,
Já na quarta etapa, aqui na terceira etapa, desculpa, aqui já é o mapa pronto, que eles me enviavam via Google Classroom, lá pela sala virtual. Eles faziam o mapa no aplicativo, salvava e mandava via e-mail, né? Ou melhor, via o Google Classroom, eles entravam no e-mail deles, entravam lá no Google Classroom e já me enviavam o mapa deles, tá? Aqui são alguns modelos. Esse daqui ela fez todo colorido, né? Isso aqui é sobre indicador de saúde, isso aqui é de máquinas térmicas, já fez tudo branco. Esse daqui já fez com a cor cinza. E assim, eles iam fazendo já os mapas deles mesmo. E aí ele perguntava, professora, eu posso imprimir? Eu falei, pode, você pode imprimir com o seu caderno. Se você não quer fazer manuscrito, você pode imprimir. Mas isso virou uma rotina, né? Já os alunos, já que eu chego lá no terceiro, quarto bimestre, eu só falava para eles, turma, o assunto é X, você já sabe, vamos desenvolver um mapa conceitual, tá? Sobre o conteúdo. E aí você já sabe que vocês têm que me enviar via Classroom. Beleza, professora? E já começaram a fazer. Eles já sabiam o que tinham que fazer, já ficou uma prática para eles. E aí, na quarta etapa, que era a minha curiosidade, né? E aí eu desenvolvi e fiz um questionário semi-estruturado, tá? De mapas conceituais, onde o aluno tinha que responder algumas perguntas, né? Algumas perguntas relacionadas ao aplicativo, umas perguntas relacionadas especificamente à metodologia, né? Que era mapa conceitual, outras relacionadas especificamente à estrutura, né? do aplicativo. Então, aqui é uma imagem do aluno respondendo questionários, tá? Então, eu tive um bom resultado com isso, tanto que eu publiquei esse trabalho, tá? Onde, nesse questionário, tá? Eu perguntava, uma das perguntas era a utilidade do aplicativo, né? Se eles consideravam o aplicativo ali útil para a melhora do seu aprendizado. Como era uma turma que eu escolhi, era de 36 alunos, eram 36 alunos que estavam participando da sala virtual, né? Onde eu conversei com os pais, falei sobre a importância do Classroom por conta do projeto. Então, todos inseriram ali, participaram do projeto. E aí, onde eu tive uma boa resposta, né? Se eles consideravam também esse aplicativo, se eles concordavam com ressalvo, concordo completamente, ou não concordo, né? Concordo parcialmente. Considero o aplicativo uma melhoria minha, produtiva, para a realização das atividades de aprendizado? 76% concordaram que sim, né? Considera que o aplicativo facilitaria a realização das minhas atividades de mapas? Aí 72,2% concordaram que sim. E com relação à avaliação do aplicativo, né, que eu estava utilizando, se era um aplicativo fácil, né? Vocês concordavam, não, foi fácil aprender a utilizar o aplicativo, né? 61% concordaram que sim, outros concordaram, 22,2% concordaram plenamente, né? Só 11,1% que não concordaram. Se eu conseguir entender, né, o que aconteceu se ele conseguir entender o que estava acontecendo durante o aplicativo, porque conforme está inserindo uma informação, o aplicativo ele gerava a outra janela. E aí, se esse passo, ele conseguia assimilar, ele conseguia entender que o aplicativo estava passando para ele, né? Então, a maioria concordou que sim. Com relação, foi fácil ganhar habilidade do uso durante a execução das atividades no aplicativo, foi fácil estar manuseando, porque eu só ensinei uma vez, o resto foi o passo a passo com o aplicativo e ia dando para ele as instruções, né? Como eu expliquei para eles, o próprio aplicativo dá as instruções para você seguir a próxima etapa, né? Então, 69,4%, né, concordaram que eles conseguiram ter essa assimilação, né, de seguir entender o que o aplicativo estava passando para eles. É fácil de lembrar como utilizar o aplicativo? Aí 63,9% concordaram que é fácil lembrar. Que aí eles foram utilizando várias vezes aquele mesmo aplicativo, né?
Considera o aplicativo fácil de utilizar? 66,7% concordaram que sim. Com relação ao ensino em sala de aula, que aí era algo que eu queria muito saber, né? Se eles estavam utilizando os mapas conceituais para estudo de prova, né? Houve um maior domínio sobre o assunto avaliado e o rendimento, 77,7% concordaram que sim. Com a utilização dos mapas conceituais, né, que é o verde aí, aqui, eu conseguiria explorar bem os materiais disponíveis? 80,5% disseram que concordavam, como eu falei. Eu já enviava o assunto brevemente do conteúdo que eu ia trabalhar para eles, né, uma semana antes, via Google Classroom. Já deixava todo o material, por exemplo, do primeiro bimestre, eu deixava tudo disponível, as minhas aulas em PDF, já lá para eles trabalharem. Então, eu já sabia, olha, você já sabe, lá no Classroom já tem a aula do dia tal, é o assunto tal. Entra lá, material do primeiro bimestre, aulas em PDF, procure o assunto X. Já estava lá. Então, já brevemente, eu já deixava isso no início do bimestre, todo o meu conteúdo disponível, tá? O assunto apenas. Com o aplicativo, considero em vermelho aqui, considero que as aulas ficariam mais interessantes, 69,4% disseram que sim. Após me acostumar com o aplicativo, Travou, Marina? Aqui. Ai, passei. Tá. Após me acostumar com o aplicativo, que é em azul, tá? Julgo que o aplicativo facilitou o meu ensino-aprendizagem. 86,1% concordaram que sim. E aí, esse trabalho que eu desenvolvi de mapa conceitual com o ensino fundamental 2, né? Os mapas que os alunos desenvolveram no decorrer dos bimestres, de vários temas, os melhores selecionei, né? Que foi apresentado, eu não, meus alunos do PCE apresentaram na Feira de Ciência de 2022, tá? Os mapas melhores selecionados. O trabalho que eu fiz com o ensino de química, utilizando essa ferramenta lá no Careiro da Várzea, tá? Foi artigo da minha especialização, né, na UEA. E esse trabalho aqui da Feira de Ciência eu publiquei, foi capa do livro do evento lançado no Congresso de Educação de 2022, onde a gente publicou o nosso trabalho, né, que a gente desenvolveu lá na escola da CEMED, né, na escola municipal Maria Raimunda. E aqui é o link de acesso. E aí, me agradeço, se tiver algumas perguntas para fazer, tá? Minha próxima etapa é continuar trabalhando com essas metodologias, mas agora vou avaliar outros quesitos dentro dessa metodologia, né, que já seria a questão da avaliação, né, como eu falei, eu verifiquei dados, né, estou trabalhando agora com as habilidades e em cima dessas habilidades da BNCC, eu vou trabalhar agora a questão dos mapas antes e o depois da utilização, de acordo com a habilidade. Carol, pergunta tem, monte, viu? Tá aí as mãos tudo levantadas. Né, gente? Vamos lá. Pode perguntar. Antônio, fica à vontade, Antônio. Vai, Antônio, pode falar. Ou levantou a mão sem querer. Não, eu levantei a mão só para dar boa noite mesmo. Boa noite. É o jeito, é um cavalheiro, tá vendo? Cavalheiro. Geníria. A Geníria. A Carol, ela faz um trabalho maravilhoso. Parabéns, tá, professora? Okay. Parabéns, professora Carol, pelo empenho aí. Obrigada. Vamos, Geníria. Pode perguntar, Geníria. Você tem Instagram, professora? Eu tenho sim, Instagram. Carol Matos. Carol, tem arroba não, né? Só Carol Matos.
É Carol AM Matos. Ah, tá. Carol, Vou seguir lá. Gostei também a live, Pode. viu? Carol, vê se você Colocar o consegue. link do certificado, sim, eu posso colocar. Carol, tira o compartilhamento, Tá, peraí, deixa eu só pegar aqui o link do... que eu vou Ele fazer quer aqui o mão na massa agora, surpresa. Vamos, Mari. Bora? Bora, Deza. Bora, Sil. Vamos lá. Gente, o link do certificado, Carol fez, foi? Não, é o link do artigo que eu publiquei, que eu acho que é isso que ele está querendo, certo. conceituais. O certificado a gente só coloca no final. Não. Vai ter, viu, gente? Acho que a Geníria queria falar, né? A G e a Mônica. E a Mônica quer falar, que ela já trabalha também com mapa mental. Podem falar, gente. Estão calados hoje. Boa noite, pessoal. estão me ouvindo? Agora sim, pode falar. Boa noite para todos. Eu entrei nesse grupo porque eu sempre me interesso para poder estar compartilhando com meus colegas. Hoje, numa função, não como mais professora, faz 1 ano e meio que eu estou como assessora de direção e eu cuido do pedagógico. E o que eu vejo que falta muito nos nossos professores aqui é trabalhar essa questão de mapa conceitual e o mapa mental. E se você se aprofundar na neurociência, o que faz com que até os alunos deficientes compreendam as coisas, e os normais também, ditos normais, é a questão da sequência lógica dos fatos que a gente faz e monta. Faz muito tempo que eu uso o mapa conceitual e mental com as crianças pequenas, inclusive tem um livro muito legal de língua portuguesa, de uma editora, que a qual eu não lembro agora. Ela mesma faz os mapas pequenininhos, conceituais para as crianças, e é de muito valor. Eu percebi que quando eu comecei a fazer isso, como eles aprimoram a aprendizagem dele. Porque quanto mais você enxuga o conceito, mais ele consegue elaborar o dele. Então, a gente tem que estimular isso daí, não só para os finais, como vocês estão fazendo, e sim levar para os anos iniciais. Porque hoje, na condição que a gente está, na base, desde o começo até o final, nós vamos trabalhar numa espiral. Se a gente não desenvolver isso com os pequenininhos, nós vamos chegar lá, eles não vão saber o que. No 7º, 8º, sem estar alfabetizado, sem saber fazer um resumo. A senhora de onde? Então, eu sou muito a favor do mapa, eu amo. Para mim, é o melhor caminho para qualquer conhecimento. Se todo professor usasse essa ferramenta, porque a gente tem que levar em consideração que mesmo a gente tendo a escola, nem todas as escolas têm a tecnologia. Por exemplo, a minha escola, nós somos uma escola que praticamente nós estamos quase no centro de Florianópolis. Nós estamos sem equipamentos. Não veio equipamentos para nós. Nós só temos alguns tablets. Então, eu acho que ainda eu aposto nesse mapa colorido que você faz, porque nem todas as regiões têm todos os elementos e as ferramentas para estar fazendo. Mas eu acho que se o professor tomar essa iniciativa, Carol, de já fazer todo esse mapa colorido, as crianças adoram a cores. E o adolescente também se incentiva. O adolescente gosta de desenhar também. Às vezes você fica só nos livros. Eu vejo isso por experiência de estar hoje fora da sala de aula, observando os professores. Lamentavelmente, a busca ainda continua muito pequena da tecnologia, desse movimento ativo. Por isso que eu sempre estou nesse movimento, porque as metodologias ativas ainda estão distantes dos bancos da escola, gente. É apavorante, sabe? São poucos que estão saindo da zona de conforto ainda, tá? Ainda a gente vê professores... Verdade. Eu trabalhei isso, eu vi a gente, diferença... né?
Eu vi a diferença do ensino-aprendizado dos meus alunos, o quanto eles aprenderam, e, como eu te falei, porque infelizmente a gente não pega a mesma turma consequentemente, né? Mas se todo professor trabalhasse isso, como eu estou trabalhando já desde o 6º ano, tá? O aluno, quando chega, essa turma que chega no 9º ano, já está acostumado a desenvolver mapa, né? Mas eu digo ainda nos anos iniciais. Você pode começar nos anos iniciais. Mas seria bom mesmo. A gente tem que ótimo, quebrar né? isso, porque essa ponte é importante. A ponte dos conhecimentos é extremamente importante, gente. A criança, ela adora experiência. E um pouco nem se faz plenamente com a senhora. Se eu fosse professora dos anos iniciais, podia ter certeza que eu ia iniciar fazendo essas metodologias, entendeu? Para que quando o aluno chegasse já no 6º ano, ele já chegasse já mais um aluno mais ativo, um aluno que já sabia mais investigar, entendeu? Mas eu não sou professora. Mas eu te dou uma sugestão, Carol, com toda essa bagagem que você tem, quando você fazer umas próximas lives, coloque acrescente, que isso também são ferramentas que os professores dos anos iniciais têm que se apoderar. Porque quando ele chegar lá para vocês, eles já vão estar no caminho, entendeu? É uma sementinha, tem que começar lá atrás. Se não começar lá atrás, chega lá na frente, eles estão todos distorcidos. É porque ela é Fundo 2. Ela é do Fundo 2. Ela é do Fundo 2. A Carol. Mas olha só, quando a gente se reúne aqui, pessoal, como nós estamos passando experiências, aprendizagens, a gente vai adequando para cada segmento que nós estamos, seja ensino médio. A nossa ideia aqui é trazer experiências, trazer estratégias para professores. Então, assim, a criatividade é o limite. Ou seja, criatividade de professor tem limite, pessoal? Não, então não tem limite. Mariana, você quer falar alguma coisa? Tem alguém que falou aí que na escola não tem equipamentos, né? Como eu falei, a primeira vez que eu fui fazer mapas mentais na escola, não tinha muito recurso tecnológico. Então, eu peguei cartolina, o que tinha, fui ensinar do básico mesmo, entendeu? Comecei assim com os alunos. Então, aqueles que... A escola que vamos Carol deixar a Mariana trabalhou... falar, Marina? Vamos deixar a Mariana falar para a gente fazer o mão na massa rapidinho? Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Oi, Mari. Desculpe, não consigo ligar o vídeo, que senão vai cair minha live. Eu concordo plenamente com o que acabaram de falar. Assim, nem toda escola tem a tecnologia. Então, minha curiosidade é perguntar se, quando utilizou esse aplicativo, todos os alunos estavam dentro de sala com o seu celular, ou eles tinham a opção de fazer em casa. Como foi o uso desse aplicativo? Bom, professora, eu vou responder para a senhora. Na escola, né, tinha tablets, né? Então, eu utilizei aqueles que tinham celular, né? Eles usavam o celular deles. Aqueles que não tinham celular, eu pegava o tablet da escola, tá? E aqueles alunos que faltavam ou que não estavam na escola, como eu deixava descrito no Google Sala de Aula, eles faziam do celular do pai, da mãe, e me enviavam por lá pelo Classroom. Era dessa forma que acontecia, tá? Mas quando eles não tinham o celular, usavam a ferramenta que tinha na escola, nesse projeto que eu estava trabalhando. E aí, Carol, deixa eu aproveitar e completar, né, com mão na massa, respondendo aí a nossa colega. Aqui, pessoal, a gente está na tela principal do Google, a tela de pesquisa, né, a primeira página que a gente abre, e olha só, aqui são os apps do Google, ou seja, os aplicativos. E aqui existe um aplicativo chamado... Tem alguém de inglês aí, pessoal? Se tiver, não olha o meu inglês não, tá? Mindmap. É isso, Silmara? Me ajuda aí. Isso aí. Então, bora. Ele não está aparecendo aqui, ó, para mim. O que eu faço? Eu vou aqui no Google Workspace, Marketplace. E aqui, então, eu escrevo, ó, Mind. Já apareceu, olha lá. Mindmap. Só que eu quero esse aqui, ó, for Google, para o Google, ou seja, com essa extensão, eu não vou ter problema em utilizar aqui agora no Chrome.
Daí, então, eu faço a instalação, aceito, e daí, então, ele vai aparecer lá nos meus aplicativos. Vamos ver? Vamos lá, vamos voltar para lá. Opa! E aí, cadê ele? Olha ele aqui. É só utilizar, então, o MAP, o mapa mental aí do Google, pessoal, tá? Agora, o seguinte, eu ia fazer uma sala temática, mas está tão bom a quantidade de pergunta e o tira dúvidas, que, Carol, eu vou deixar contigo mais uma ou duas perguntas que o pessoal aí queira fazer e depois a gente faz mão na massa, numa outra mentoria. Tá bom, pessoal? Era só isso aqui que eu queria passar. Não, Mas deixa muito só- legal, muito obrigada, viu? Muito bom. Bom mesmo. Deixa eu só acrescentar, eu ia falar. A escola que Carol falou é do interior aqui do Amazonas. Ela ia de barco, né, Carol? De barco para dar aula, gente, para você ver. Uma escola distante. E lá não tinha realmente esses recursos que ela tem. E hoje já tem, né, Carol? Já tem coisas diferentes lá na escola. Mas no tempo não tinha, era trabalhoso. Então ela começou a trabalhar isso lá. Certo? E você sabe, quando a gente começa a trabalhar, os outros professores veem a gente como? Como é que a gente vê? Esse aí é amostrado, né? Não tem a história do amostrado? Quer se aparecer? Não, gente. A gente quer facilitar nossa aula. Para mim, é facilitar. Tecnologia, né, Andréa? É facilitar. É deixar mais gostosa a nossa aula, entrar no papo do aluno, né? No começo é difícil, né, Carol? Foi difícil. Mas agora, como é que eles amam fazer isso? Aprendem, né? Desenvolve, como a Mônica falou, desenvolve várias habilidades, né, Sil? Sil está calada hoje, o que foi que aconteceu? E a aula fica mais divertida quando os alunos participam também. Com certeza. Sim. Porque a aula tem que ser dinâmica e não ser aquela aula maçante, no que o professor fica só passando conteúdo, e os alunos não respondem. Exato. E o legal é que dá para fazer em todas as áreas, né? Eu fiz esses dias com matemática, um mapa mental. Levei meus alunos lá para informática e fiz lá no Canva com eles. Puxa, eles adoraram. Cada um escolheu seu mapa, enfeitou, né? Nós fizemos sobre círculos e circunferências. Eles colocaram imagens. Puxa, foi muito legal. É uma maneira assim deles soltarem nessa imaginação toda que eles têm, né? Colocando imagem, colocando palavras, conceitos, é muito legal. Posso falar de novo uma curiosidade que ia perguntar para vocês? Vocês têm vivenciado assim, a violência dentro das escolas e têm utilizado a tecnologia para trabalhar a violência com as crianças, com os alunos? Sim, Mariana, a gente tem trazido muito o Seja Incrível na internet, né? Apesar de falar aí de cyberbullying, essas coisas assim. E daí a gente puxa a ponte para a vida social do aluno. E também, na escola onde eu trabalho, nós estamos trazendo aí pesquisas até para os próprios alunos, para eles se analisarem, para eles pensarem no que eles têm feito, e daí, então, eles terem a própria reflexão. E também um ponto maravilhoso é a gente trabalhar aí valores, porque a gente vai resgatar todo esse cuidado que a pandemia aí trouxe, está trazendo de vestígios. Nós tivemos um atraso não só, pessoal, na aprendizagem, mas em toda a ambientação aí socioemocional da criança, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu vou deixar um link de Marina, coloca o form aqui do feedback, gatinha, por favor. Já coloquei. Tá. Gê, você queria falar alguma coisa? Geníria? Cadê você? Olha só, Mariana. Oi. Respondendo ainda, deixa eu botar aqui um vídeo que eu falei que eu ia passar no final, mas
Foi tão bom, Carol já começando, que aí a gente nem... Peraí, deixa eu apresentar o vídeo rapidinho. E assim, Mari, quer falar alguma coisa? Deza, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer, né, gente, mais essa mentoria, que era para ser 2 em uma, né? Mas Carol veio trazer logo as 2 junto, né? Mas pelo menos fica com gostinho de quero mais, né? Lá na frente a gente pega mais uma, né, Carol? É verdade. Fazer mão na massa, que o povo quer mão na massa. Aqui é mão na massa, o povo quer fazer. Mari, Oi. dá uma olhadinha se o som tá saindo direitinho. Tá, não. Tá. Tá? Então, beleza. Aumente só. Mariana, olha Sim, aqui, ó. Dá uma olhadinha nisso aqui, tá bom? tá. Obrigada. Aumenta o som. Você quer água? Tá saindo não, André, o som. André, desliga o teu microfone. Tá saindo, não? Não. Peraí. Enquanto isso, né, agradecer a Carol por esse bate-papo gostoso, né? Porque ela é minha parceira dessas tecnologias. Os professores relutavam, era eu e ela parceira, né, Carol? Nossa, era eu e ela, a gente inventava 1000 coisas e o professor, como é que vocês conseguem fazer isso, né? E a gente sempre foi companheira, a gente conseguiu botar os professores para trabalhar nisso, os alunos também, eles tinham aula com a gente, alunos de faculdade. E a gente está aí, nessa parceria, sempre foi parceira. E tenho muito a agradecer essa minha parceira aí a gente ensinava na mesma faculdade, nós duas, né? E estamos aqui, aprendendo a cada dia, né? Toda sexta tem uma coisa nova para a gente aprender, né, gente? Vê agora, Marina, rapidinho. Agora tá. Cara, eu adoro fazer vídeo pra internet porque eu penso que já vi de tudo, porque eu fico pesquisando, lendo e tudo mais, mas não vi de tudo. Toda semana eu sou surpreendido. Olha esse pássaro. Esse cara aqui é o pássaro mais Nutella, mais mimado que eu já vi na minha vida, que ele não sabe nem comer sozinho. Não é possível, acho que na cabeça dele ele devia estar pensando: senhora Larvinha, por favor, por obséquio, será que a senhora poderia entrar na minha boca? E o mais engraçado é ver ele confuso, não entendendo por que a larva não está entrando na boca dele. Agora eu vou tentar explicar de maneira científica o que provavelmente levou esse pássaro a ficar assim. Esse cara deve ter sido criado por pessoas e não pelos seus pais, porque tem um certo momento dos pássaros que os pais começam a trazer a comida viva e não botar dentro do bico do filhote. Às vezes eles deixam ali pelo ninho para o filhote ir acostumando a bicar e pegar a sua própria comida. Agora, quando o passarinho é criado ali por pessoas, ele tem uma grande probabilidade de nunca aprender a comer sozinho, porque a comida está sempre à disposição dele de uma forma já mastigada, morta ou até sendo colocada na boca dele pela pessoa que está criando. Ou seja, o dono desse carinha aqui mimou muito ele e agora tá rindo da cara dele. Olha só, essas caixas de armazenamento são super... A gente está passando. Super legal, muito legal a reflexão, muito boa. Né? Então, assim, se ninguém mudou de papel, não é isso, Carol? Quem é pai, quem é mãe. Quem tem 2 mães, quem tem 2 pais, problema nenhum. Nós somos professores, não somos pai e mãe dos nossos alunos e continuamos na nossa função com muito amor mesmo. Sil, pode encerrar. Eu? Yes. Super obrigada, adorei. Obrigada. Obrigada pelo convite, agradeço, tá? Eu espero poder estar compartilhando mais ainda, né? As outras ferramentas, eu estou trabalhando agora, mas deixa eu terminar meu artigo, que eu estou utilizando, fazendo uma comparação com o Kahoot, né? Com a metodologia tradicional, como um método de avaliação para alunos especiais, que eu estou trabalhando. E assim que eu tiver publicado, feito esse trabalho, eu venho aqui compartilhar com vocês esse trabalho, tá bom?
que esse ano eu tive uma turma com muitos alunos especiais e eu resolvi focar algumas metodologias ativas, como avaliar esse aluno especial com essas metodologias ativas, e eu estou tendo um bom resultado, graças a Deus. Carol e vocês todas, vocês sabem que o Sebrae tem um concurso chamado Professor Transformador? Vocês poderiam participar. Quando eu conseguir o link, vou passar para vocês, porque deve ser mais para frente. Deve ser para outubro, novembro, não lembro o mês. Mas vale a pena que vocês participem e apresentem nesses trabalhos. Ai, eu vou ver. Tá bom, guarda lá no grupo, tá? Sim, eu coloco lá no grupo. Assim que eu conseguir a informação, quando vai ser, o link, eu coloco lá no grupo, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Silmara, é contigo. Puxa, Carol, muito obrigada. Assim, a cada sexta-feira que eu venho aqui e assisto, eu fico mais e mais feliz para ver que os professores assim estão tão empolgados e tão com vontade de aprender a tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia ela é um meio muito empático do professor com o aluno, né? A gente está falando a língua deles e a gente tem que ousar, tem que arriscar, né? Mesmo não tendo tanto conhecimento da tecnologia, é tentar, né? E é uma forma. E as metodologias ativas também, né? Eu bato muito martelo nisso. Não que a gente não tem que deixar caderno, livro, eu sempre falo isso. E Carol trouxe isso com muita maestria hoje. E gratidão pela noite de hoje. Meninas, obrigada. Obrigada a vocês todas. Obrigada pela experiência. Mariana, professor educador da Sebrae, encerrou já a inscrição. Já foi. O de professor transformador? Já está encerrada. Para esse ano? Talvez vai ter, então, uma seleção no meio do ano, porque aqui está a inscrição encerrada já. Porque teve, acho que foi em janeiro, não me lembro se foi em dezembro, janeiro, acho que foi, que teve o educador transformador, eu vou ver encerradas aqui. Quem quiser ficar aqui, quem quiser continuar aqui para bater papo, pode ficar, que a gente fica aqui depois, tem, né, o making off depois, para a gente ficar aqui batendo papo. E agora, ó, grande beijo no coração de vocês, que a casa de vocês seja repleta de amor, paz, harmonia, gratidão, amizade, e que sexta-feira nós estamos aqui de novo, hein? Em mais um encontro. Evanita! Beijo! Um beijo, pessoal. Beijo. Eu estou apaixonada pela aula de hoje também. Coisa linda! Grande beijo, Carol. Você é tudo e mais um pouquinho do que Marina sempre fala. Mônica, bora para uma mentoria. Cristina, bora para uma mentoria. André, sentindo tua falta, cara. Pessoal, vamos embora para uma mentoria. Grande abraço. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Bom final de semana. Igualmente, Mari.